Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, as novas eclesiologias do Batista Mondin, da editora Paulinas. Essa obra aqui, ó. Nunca como em nossos dias a igreja foi objeto de estudo, de pesquisa e de análise teológica. Pio XII já podia constatar em 1958 que se cada verdade tem em seu momento, esta é a hora da igreja, corpo místico de Cristo. Paulo VI, em 1963, no discurso de abertura da segunda sessão do Concílio Vaticano II, afirmava: chegou a hora em que a verdade acerca da igreja deve ser explicitada, ordenada e expressa. A igreja deve finalmente dar uma definição mais meditada de si mesma. O desejo de Paulo VI não ficou desatendido. Todos os teólogos deram sua contribuição para elaborar uma definição mais adequada, mais atual e mais completa da igreja. Nasceu uma literatura imensa, na qual, porém, encontram dificuldade em destrinchar-se até os estudiosos mais aquinhoados, ao passo que para os estudantes de primeiras águas e para o grande público dos leigos que também amam a teologia, a definição da igreja continua mais incerta e mais obscura. É justamente às exigências legítimas dos leitores de tão diversas camadas que quer responder essas novas eclesiologias de Batista Mondin. Um pouquinho de Arialdo Bene, a igreja em perspectiva institucional comunional, né? Então, justamente por esta comunidade de ser sobrenatural, pode-se atribuir ao Cristo total as operações da cabeça e as operações dos membros. Como a gratia unionis torna Jesus homem-Deus, uma única pessoa física, assim a gratia capitis, sua vida sobrenatural, considerada como o princípio da nossa, faz dele cabeça e faz de nós membros, uma única pessoa mística. A incorporação a Cristo produz a concorporação. A unidade do corpo místico é, portanto, uma unidade real de uma realidade de ordem ontológica, é uma unidade mística e pessoal. Chamamos-la mística porque é sobrenatural e, por isso, misteriosa. Delineada a figura da igreja através da série de imagens das quais acabamos de falar, Bene estuda os fundamentos sobrenaturais da igreja. Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Virgem Maria. A respeito do Espírito Santo, precisa exatamente o sentido em que se diz que é a alma da igreja. Não no sentido que o Espírito Santo entra em composição com a igreja, da mesma forma que a alma criada, substância incompleta, entra em comunhão com o corpo, substância incompleta. Mas no sentido que o Espírito Santo, mesmo encontrando-se em uma relação diferente, executa na igreja de maneira mais perfeita, com a capacidade da invenção e da doação do amor infinito, aquilo que a alma executa no corpo, ou seja, torna-se o princípio de sua atividade e de sua comunhão. O Espírito Santo é alma vivificadora, santificadora, unificadora e por isso é alma inabitante da e na igreja. Assim a igreja se torna em sua realidade fisiológica e morfológica obra, instrumento, sinal e testemunho do Espírito, sua construção, sua criatura. Explorados os elementos construtivos fundamentais e as causas últimas da igreja, Bene faz um estudo atento de sua missão em suas múltiplas expressões: teológica em relação a Deus, mundana em relação ao mundo, política e social em relação ao Estado e à sociedade civil, pastoral e missionária em relação aos homens que não foram ainda alcançados pela mensagem cristã. Ele demonstra muito equilíbrio ao definir a missão política e social da igreja. Mesmo chamando a igreja a este dever fundamental, mostra que a salvação cristã, a salvação que Cristo ofereceu à humanidade, não se identifica com os aspectos exteriores da civilização e do progresso, mas diz respeito primeiro e principalmente à dimensão interior do homem. A salvação é sobretudo salvação interna, espiritual, moral, salvação religiosa. É metanoia igual a mudança da mente e do coração, vida nova e não somente mudança de estruturas. Se depois coloca-se dentro o homem de antes egoísta, invejoso, mau, nada de estranho que ele aproveite do progresso e do maior bem-estar para tornar-se ainda pior, até lobo para com o homem, para renovar a sociedade de maneira estável, cumpre renovar junto com as estruturas, principalmente os homens, modificá-los por dentro, libertá-los de suas paixões. Sucessivamente, o autor passa a estudar as notas da igreja, que ele, coerente com a sua predileção pela dimensão do amor, entende sobretudo como notas do ágape, como sinais distintos da manifestação do amor de Deus pelos homens. A unidade da igreja está radicada no amor, para criar a união entre os cristãos ao amor do próprio bem, que, enquanto tal, coincide com o próprio Deus. Todos os cristãos têm o mesmo objeto determinado de vida, assim como o amor do próprio bem é ágape, amor sobrenatural divino que nos é comunicado pelo Espírito Santo.
A unidade que provém do objeto é reforçada pela unidade do sujeito, de raiz ou de fonte, o Espírito Santo, o qual opera em nós o querer e o agir. A catolicidade da Igreja é uma exigência do amor. A Igreja não existe por si mesma, mas pelos outros, de onde a consequência, a universalidade, o universalismo, ou seja, a vocação, a capacidade, o empenho para salvar a humanidade de todos os tempos e conduzir a Deus todo o mundo, para reunir nele todo o homem, todos os homens e todos os valores humanos, para colher tudo o que há de humano, de redimível no mundo. Então, esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você está achando os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 2.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo, passe por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.